São Tito e São Timóteo. Inspire-se na vida de dois gigantes da fé, São Tito e São Timóteo, discípulos e colaboradores de São Paulo, que desempenharam papéis fundamentais na propagação do Evangelho nos primeiros anos da Igreja. Unidos pela missão de anunciar Cristo, enfrentaram desafios, lideraram comunidades cristãs e deram testemunho de coragem, pureza e dedicação ao reino de Deus. Neste vídeo, vamos explorar as histórias desses grandes santos e descobrir como suas vidas continuam a inspirar e fortalecer os fiéis até hoje. Prepare-se para conhecer suas virtudes, desafios e a poderosa mensagem que nos deixaram. No dia 26 de janeiro, a Igreja celebra São Tito e São Timóteo, que entraram para a glória no ano 105 e no ano 97, respectivamente. São Tito. É lamentável que os historiadores eclesiásticos dos primeiros tempos da Igreja tenham feito tão pouca menção à vida, virtudes e obras de São Tito, admirável colaborador de São Paulo em suas viagens apostólicas. Os primeiros, cristãos em seu fervor pela prática das virtudes, e com a única aspiração de servir a Deus e santificar a alma, pouco ou nada se preocuparam em tornar conhecidas as obras dos santos e transmiti-las à posteridade. Para traçar a vida de São Tito, temos como guia a primeira epístola que São Paulo dirigiu aos Coríntios. O que o apóstolo das gentes diz de seu auxiliar é suficiente para formarmos dele o mais alto conceito. São Paulo refere-se a Tito como irmão, filho, auxiliar e companheiro. Sobre o consolo que a companhia de Tito lhe proporcionava, São Paulo utiliza expressões ternas, chegando a afirmar que teve dificuldade em encontrar paz de espírito quando não o encontrou em Troade, como esperava. De acordo com o testemunho de São João Crisóstomo e outros, Tito era natural de Corinto, filho de pais pagãos. Quando São Paulo visitou Corinto pela primeira vez, Tito foi um dos primeiros a pedir o santo batismo. Reconhecendo no jovem neófito um espírito superior, dotado de qualidades excelentes físicas e morais, São Paulo acolheu com alegria o desejo de Tito de trabalhar na propagação da fé ao seu lado. No ano de 51, os dois grandes missionários foram a Jerusalém, onde os apóstolos, sob a presidência de São Pedro, realizaram o primeiro concílio, discutindo a questão da observância da lei mosaica. No final de 56, cumprindo ordem de São Paulo, Tito dirigiu-se de Éfeso a Corinto, com a missão de restaurar a união entre os cristãos, abalada por opiniões divergentes. Os coríntios o receberam com honras e se esforçaram para tornar sua estadia agradável. Discípulo fiel do apóstolo, Tito apenas aceitou o indispensável para seu sustento. Sua intervenção produziu ótimos resultados, eliminando as tendências separatistas entre os cristãos e reconciliando aqueles que haviam se afastado. Tito relatou a São Paulo o sucesso de sua missão. Um ano depois, retornou a Corinto para recolher as esmolas destinadas aos pobres de Jerusalém. Após ser libertado da prisão em Roma no ano de 63, São Paulo voltou ao Oriente e visitou as igrejas recém-formadas. Chegando à ilha de Creta, pregou a doutrina cristã. Lá confiou a Tito o desenvolvimento da igreja, nomeando o bispo da ilha. Pouco tempo depois chamou-o para Nicópolis, no Épiro, em 64. Antes de partir, Tito nomeou bispos e sacerdotes para liderarem as comunidades cristãs da ilha. Em 65, foi enviado a Dalmácia, onde pregou o santo Evangelho e onde é venerado até hoje como apóstolo daquela região. Retornando à ilha de Creta, Tito faleceu aos 97 anos. Não se sabe se morreu de forma natural ou se foi martirizado. Seus restos mortais repousavam na igreja da capital e metrópole Gortina. Após a destruição da cidade pelos sarracenos, em 823, restou apenas a cabeça do santo, que foi levada a Veneza e depositada na igreja de São Marcos. Reflexões. 1. A virtude da castidade. São Tito viveu em pureza e castidade, virtudes preciosas, mas raras nos dias atuais. Muitas pessoas perderam a fé na possibilidade de preservar essa virtude, devido à liberdade excessiva na educação moderna,
ao atendimento desmedido às exigências dos sentidos e à falta de temor a Deus. A impureza se manifesta onde falta espírito de sacrifício e oração. Desde cedo, a negligência dos pais, más companhias, leituras inadequadas e diversões impróprias, como filmes imprudentes, têm plantado a semente do vício. A impureza tem como aliada a nossa inclinação, natural ao mal, chamada concupiscência. Sem resistência firme, somos levados à queda. A oração, a recepção dos sacramentos e a vigilância são os meios para preservar a pureza, conforme disse o profeta Davi. Sabendo que não era possível conservar a virtude da castidade, recorri à oração. 2. Trabalhar pela salvação do próximo. O exemplo de São Tito nos ensina a trabalhar pela salvação do próximo. As palavras têm poder para edificar, corrigir e consolar. Pais e responsáveis têm a missão de orientar seus filhos, repreendendo quando necessário, mas sempre com caridade e sabedoria. Assim como uma boa palavra pode afastar males de uma família, más palavras ou conselhos podem causar danos irreparáveis. Conforme a lei cristã, nossas conversas devem ser inspiradas pela caridade e justiça. Grandes são as responsabilidades daqueles que, em posição de liderança, abusam de sua autoridade com palavras ofensivas a Deus. Saber quando falar e quando calar é um dom precioso. São Tito, rogai por nós. Oração a São Tito. Ó Deus, que ornaste São Tito com virtudes apostólicas, concedei-nos por sua intercessão, que, vivendo de acordo com o Evangelho, possamos proclamar Cristo em nossas palavras e ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Timóteo. Os termos elogiosos com que São Paulo exalta as virtudes de seu discípulo Timóteo são provas do alto valor do mesmo. Nas epístolas do apóstolo dos gentios, lemos expressões como meu diletíssimo filho, meu fiel colaborador, servo de Cristo, meu irmão e servo de Deus no Evangelho, que não procura a si, mas a Cristo nosso Senhor. Todas referentes a Timóteo. Timóteo nasceu em Listra, na Licaônia. Seu pai era pagão, casado com uma hebreia de nome Eunice, mãe de Timóteo. Eunice abraçou a fé cristã quando São Paulo esteve em Listra. De sua mãe, Timóteo recebeu o espírito cristão. Na segunda visita de São Paulo a Listra, levou consigo o jovem Timóteo em sua travessia pela Ásia Menor. Os dois apóstolos passaram pela Macedônia, pregando aos tessalonicenses, filipenses e bereanos. Expulsos pelos judeus, São Paulo teve que deixar Tessalônica, mas Timóteo permaneceu, continuando a obra de pregação. Mais tarde ele foi enviado a Atenas, para onde o mestre o havia mandado. Uma perseguição natural da África, foi a Roma, onde adquiriu grande fama por suas virtudes e milagres. São Prisco, sacerdote romano, decapitado junto com Levita Prisciliano e Santa Benita, durante a perseguição de Juliano, o apóstata, em 360. E 2. São Tito e São Timóteo, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que adornastes São Tito e São Timóteo com as virtudes apostólicas, concedei-nos por sua intercessão, que, vivendo de acordo com o Evangelho, possamos proclamar Cristo em nossas palavras e ações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.